E aí galera, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o El, seja bem-vindo ao meu canal. Galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer um teste aqui no ChatGPT, ou ChatGPT, como a gente chama em português, né? E a gente vai ver como que essa ferramenta pode nos auxiliar aí a, por exemplo, melhorar nosso aprendizado da língua inglesa, né? Ver o que ele é capaz de fazer por a gente, que tipo de interação a gente pode conseguir usando essa ferramenta. Então, para iniciar, a gente vai pedir que ele gere um texto simples, depois a gente vai pedir para ele fazer algumas modificações, depois traduzir para o inglês, né? E aí a gente vai brincar um pouco com essa ferramenta, né? Então eu vou começar aqui e pedir para ele gerar o texto, né? Gere um texto simples de até 50 palavras. Palavras. Então beleza, a primavera chegou, trazendo flores, e um clima mais quente. É uma estação muito bonita, com muitas cores e aromas. As pessoas costumam aproveitar para passear ao ar livre, fazer piqueniques e praticar atividades físicas. É um ótimo momento para renovar as energias e curtir a natureza, né? Agora a gente vai pedir para ele traduzir para inglês, né? Traduz para inglês. Spring has arrived, bringing flowers and warmer weather. It is a very beautiful season with many colors and aromas. People usually take opportunity to go outdoors, having picnics and engage in physical activities. It is a great time to renew our energy and enjoy nature. That's really good. Ok. Do que se trata o texto? Do que se trata o texto? O texto é sobre a chegada da primavera, as características da estação, como flores, o clima mais quente, atividades que pessoas costumam fazer, como passeio ao ar livre e piqueniques. O objetivo é destacar a beleza da primavera e incentivar a aproveitá-la para renovar as energias e apreciar a natureza. Beleza. Traduz para o inglês de novo. Traduz para o inglês. Será que vai entender separadinho, né? Vai. O bicho é literalmente inteligente, né? Então a gente vai perguntar agora qual é a palavra mais difícil. Qual a palavra mais difícil desse texto? Vamos ver aqui como é que ele vai sair, né? Embora seja um texto simples e acessível, a palavra mais difícil talvez seja opportunity, que pode ser considerada uma menos comum no cotidiano. No entanto, é uma palavra de uso comum em inglês e não apresenta um grande desafio para a maioria dos falantes da língua. Ok. Simplifica o texto. Simplifica texto em inglês. Sure, here it is. Oh, bacana, olha só que ele simplificou, né? Então, Spring is here with flowers and warmer weather. It is a beautiful season with colors and smells. People go outside, have picnics and do activities. It's a great time to feel refreshed and enjoy nature. Beleza. Agora o que a gente pode fazer? Lista todos os verbos desse texto. Pedi em português e inglês aqui para ver se ele vai entender, né? Então, list all verbs from the last. Então, eu pedi para ele listar todos os verbos desse último texto, que é esse que ele resumiu, né? Então, beleza. Agora, beleza. Então, eu pedi aqui, pessoal, para ele listar todos os verbos, né? E aí, ele listou, no caso, is, here, ele errou, né? Here não é verbo, né? Have, go, do, feel and enjoy. Beleza. Só o here, que no caso aqui é um substantivo, né? Que vai designar aí o local, né? Então, beleza. Agora vamos pedir para ele colocar todos esses verbos no passado. Então, put all these verbs past form. Então, ponha todos esses verbos na forma do passado. Então, aqui de alguma forma ele colocou esse here. Esse here aqui ele errou aqui porque ele disse que o here significa aqui, né? E ele botou como
como se fosse o verbo to be, were, né? Então, beleza. Então aqui o is ficou was, were, had, went, did, fell, enjoyed. Agora, se a gente pedir, por exemplo, pedir todos os sinônimos desses verbos. Então, por exemplo, aqui, me dê todos os sinônimos. Give me all that. Eu acho que eu esqueci de especificar que eu queria os sinônimos somente dos verbos, né? Não, beleza. Então aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui que é um jeito dele gerar um texto para a gente. A gente pode, por exemplo, colocar, se ele trouxesse um personagem, dava da gente, por exemplo, colocar, mudar o nome do personagem e tal. E aqui é um jeito da gente também enriquecer o vocabulário, porque vocês estão vendo aqui que ele traz os sinônimos, a gente pode pedir os antônios, pode pedir para ele conjugar. Por exemplo, aqui eu vou pedir para ele colocar todo esse texto aqui no passado. Então, put all the text in the past form. Então, ver se ele vai conseguir aqui. Então, spring arrived, né? Vocês estão vendo aqui, estava no presente, né? Então, spring arrived, bringing flowers and warm weather. It was a very beautiful season with many colors and aromas. People usually took the opportunity to go outdoors, have picnics, and engage in physical activities. It was a great time to renew energy and enjoy nature. Beleza, that's cool, that's really cool. E aqui, galera, uma coisa boa que a gente pode fazer é que, por exemplo, a gente pode pedir para ele gerar o texto aqui, a gente fazer algumas alterações, e aí, no caso, só faltou ele fazer mesmo a leitura do texto. Só que a gente pode usar uma outra ferramenta que tem um site aqui que ele faz a leitura, tipo, meio que um humanoide mesmo, né? Para não ficar aquela coisa robotizada, né? Então a gente pode só copiar o texto daqui, levar para esse outro site aqui que é o Natural Reader, e a gente cola aqui, e aí a gente pode escolher aqui um personagem, né? No caso tem vários, né? E a gente pede para ele fazer a leitura do texto aqui, né? Spring arrived bringing flowers and warmer weather. It was a very beautiful season, with many colors and aromas. People usually took the opportunity to go outdoors, have picnics, and engage in physical activities. It was a great time to renew energy and enjoy nature. Então é isso, pessoal. Essa aqui foi a primeira vista que a gente teve assim dessa ferramenta, né? Vocês estão vendo aqui que a gente pode conciliar uma ferramenta com a outra e realmente abre muitas oportunidades. E mais para frente eu vou trazer alguns outros vídeos vendo como é que a gente pode explorar ainda mais isso e como que essa ferramenta pode acelerar em nosso aprendizado, né? Porque é muito interessante que a gente pode gerar um texto em inglês e pedir para ele traduzir para português ou vice-versa. A gente pode pegar palavras, pode pegar significados, a gente pode pegar os antônimos, a gente pode inclusive fazer perguntas sobre o texto, qual é o tema principal, do que ele está falando, qual é a moral da história. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like aí e espero vocês no próximo vídeo. Fui!